eu podia sentir tudo o que me define desapareceu. Jefferson Machado Costa é meu filho do meio. Eu tive 3 filhos. O Anderson, que eu perdi de acidente de carro. O Jefferson e o Diego. O Jefferson nasceu um bebê lindo, lindo, 4,9 kg. Ele se destacava já, porque ele era uma criança muito linda, muito fofa. Essa casa aqui é que eu vinha com o Anderson, né, o Jefferson e o Diego. A nossa casa de praia. Eu criei meus filhos quase que sozinha. Quando eu perdi o Anderson, eu me separei. Como que era a relação dele com o pai? Era boa? Mais ou menos, não era tanto, né? Porque o Jefferson sempre foi, assim, muito sincero de dizer as coisas, assim, bem verdadeiro. E às vezes ele falava as coisas para o pai, que o pai meio que não aceitava, porque ele dizia, pai, o seu comportamento não é legal. O pai era muito rígido? Era um pai ausente, na realidade, né? Narcírio morreu quando Jeff tinha 28 anos. Os dois não mantinham contato. Por que o Jeff foi embora daqui? Ele queria ganhar mundo. O Jefferson muito criativo, muito cheio de energia. E a cidade era pequena para isso. E aí ele chegou a te contar que ele queria começar a engrenar na carreira de ator? Como é que foi isso? Ele sabia mais ou menos como é que funcionava o mercado, mas ele próprio não tinha essa identidade de ator. E aí ele resolve tentar, porque como ele precisava de dinheiro, ele foi fazer uma figuração, porque ele morava muito perto dos estúdios do Projac e da Record. E aí foi quando ele foi chamado para essa novela Reis, né? Pai de nós, nunca antes aconteceu tal coisa. Que Dagon nos proteja. Deus nos deve ajudar. E aí eu acho que o nervosismo dele é porque, como ele já estava na Record, ele falou, tô ali dentro, então agora é dali, sabe? Eu não vou perder tempo. E aparece alguém dizendo, ó, se você me pagar, você entra na próxima. Então tá, então eu vou emendar. E o Bruno? Você conhecia o Bruno? Ele te falou do Bruno? Nunca me falou do Bruno, nunca ouvi falar do Bruno, não sabia. Tanto que essa história dele pagar para fazer novela na TV Globo foi a única coisa que ele não me perguntou. Porque se ele tivesse me perguntado, acho que nada disso teria acontecido. Não existe pagar para você trabalhar, para você fazer televisão. Essa investigação, que se inicia como um simples registro de desaparecimento, se revela num verdadeiro plano meticuloso, um plano ardiloso, extremamente detalhado pelo autor. Mas a investigação, ela vai se aprofundar, Agostinho. Então, por isso tem que saber quem são as pessoas ligadas a ele. O irmão do Jeff veio para minha casa. Algumas horas depois, ele me mostrou uma mensagem no telefone de uma pessoa dizendo que tinha a chave da casa do Jeff e a chave do carro e que queria entregar. E perguntou para mim se eu conhecia o Bruno. Eu falei, eu não conheço o Bruno. Bruno é uma coisa muito aleatória. Eu falei, bom, se ele quer entregar a chave, se ele teve com o Jeff por último, vamos marcar com ele na cidade da polícia. Ele te entrega a chave e presta um depoimento. E foi assim que aconteceu. Ele gostava de muro alto. Ó, tá aberto. Ovo, geladeira, aguinha. O pacote de ração tá aqui ainda, ó. Tem um pacote de ração aqui. Eu não vi o notebook dele aqui. Será que ele não levou? A cama aí tá um pouco revirada. Shampoo dos cabelos dele, que ele não vive sem estar aqui. Então quer dizer que ele ia voltar. Eu acho. Estranho, né? Tudo estranho. É verdade. E em um determinado momento o Bruno virou para mim e falou assim, vamos tomar um café? Onde você conheceu o Jeff? Aí ele falou assim, eu conheci o Jeff em Grumari, naquela praia que faz nudismo.
O Bruno estava fazendo uma imagem do Jeff na delegacia como uma pessoa depressiva. E eu não via o Jeff dessa maneira. Eu olhei e não consegui entender por que o Jeff era amigo dele. Quando o Bruno se torna um suspeito para a polícia? Foi exatamente quando verificamos que o telefone do Jefferson, que estaria em São Paulo, mandando mensagem para a mãe dele, se comunicando com as cuidadoras dos cães, o telefone dele estava no bairro de Campo Grande, num raio que abrangia o endereço do Bruno de Souza Rodrigues. Aqui a gente fez um mapa baseado no inquérito e baseado principalmente nas antenas de telefone, das localizações dos pontos específicos onde os telefones estiveram. Por que eles entendem que o Bruno que é o responsável? O que tinha aqui que demonstra? O celular do Jeff estava nessa região de Campo Grande. Ele só conhecia o Bruno na região. O que a polícia entendeu? Ou o celular dele tá com o Bruno, ou é o Bruno, né? Verificamos que o Bruno é que possivelmente estivesse manipulando todas as informações. Ele chegou, inclusive, a manter contato com o telefone funcional, o WhatsApp funcional da delegacia, se passando pelo Jefferson. Eles foram levantar as antenas e conversaram com os familiares. Quando vocês tiveram o último contato por meio de voz com ele? E aí o Diego, o irmão dele, falou, foi no dia 23, logo depois que ele saiu da academia, e aí eles conseguiram comprovar isso pela antena do celular. E ele falou o que pro seu filho? Falou que estava esperando chegar e confirmando que ia para a Globo, que ia ter uma reunião. Bruno foi demitido por justa causa em 2018. A empresa teria descoberto que o então funcionário oferecia e cobrava para supostamente fazer indicações para papéis em novelas e programas de entretenimento. Houve uma enganação ao longo desses 4 anos. Tão logo se inicia essa amizade. Então, com o início da pandemia em 2020, cessaram-se as gravações em todas as emissoras, né? E o Bruno continuou enrolando, né? Ele foi ganhando tempo da vítima na medida em que efetivamente não havia novela sendo gravada, né? Pena que aconteceu isso da pandemia, né? Que parou tudo e tal. Mas, Bruno, não desiste de mim, cara. Me dá uma força, entendeu? Quando as gravações são retomadas em 2022, o Jefferson narra à mãe dele que vai começar a pressionar o Bruno. Eu vou dar um gelo no Bruno, entendeu? Vou dar um gelo mesmo. Eu mandei mensagem pro Felipe. Então, se a minha reunião é terça-feira, dia 17, para eu ir lá, ele não confirmou, não pegou a placa do meu carro para eu entrar, nada. Bruno, ele se coloca sempre como um intermediário entre o Jefferson e o Felipe. Esse Felipe imaginário, esse Felipe diretor da Globo que não tinha uma rede social, que não tinha um nome que você bota num site de busca e verifica de quem se trata. Então, assim, ele era uma pessoa que criava personagens. Ele cria o Giovanni e a Andréia, e esse Giovanni, ele se passando por Giovanni, que seria uma pessoa que teria cuidado dos cães, né? Sim, ele estava aqui, ele soltou os cachorros, ele estava no carro. E a perícia provou que, na verdade, essa voz desse Giovanni, na verdade, é a voz do Bruno. Eu tô em reunião aqui com o advogado, mas pode falar. A gravação foi feita por uma amiga de Jeff, que mora em outro país e acompanhava as investigações à distância. Desconfiada de Bruno, resolveu gravar essa ligação em que ele aparece. O mais rápido possível. Eu vi a voz do Bruno, né? Na hora eu falei, aqui. Foi o Bruno que me ligou. Ele tava num carro preto, onde ele soltou os cachorros aqui. Se você encontrar esses cães, ninguém saberia. Ninguém saberia. É estranho isso, entendeu? Eu saber que tudo foi ele que fez, tudo ele que tramou. E ele estava ali falando comigo. Ele sempre mantinha contato com os familiares do Jefferson. E ali
esse contato é rompido por um pedido meu aos familiares do Jefferson. E aí ele começa a desconfiar dessa atitude, né? E agora tem aquela, quase ninguém quer falar nada, não querem falar nada sobre o caso. Só ficam na expectativa que isso se resolva logo, que isso se encerre, que achem, enfim. E aí, naquele momento, logo em seguida, a autoridade policial, ela pede a quebra dos dados telemáticos e pede uma busca e apreensão na residência do Bruno. Mas ele, articulado e muito inteligente, uma inteligência voltada para o crime, mas uma inteligência, ele já tinha se mudado da residência dele. Ele contrata um advogado que entra na investigação e que fica, a partir daquele momento, tendo ciência de todos os atos da investigação. Eu só quero que isso se resolva o quanto antes. Eu quero que a minha vida volte ao normal, entendeu? Que é o mais importante. Ele foi intimado diversas vezes e, por orientação do advogado, não compareceu. Ele fez uma carta, uma declaração, dando a versão dele e foi juntada na investigação. Declaração essa apresentada pelos advogados. O rosto de Bruno não aparece e a voz foi alterada no vídeo original enviado pelo advogado dele à delegacia. Eu tô gravando esse vídeo primeiro com o intuito de trazer um pouco de paz, sanar a dor da família do Jeff e responder judicialmente pelo que eu cometi. Eu sei exatamente onde o corpo foi enterrado. A polícia do Rio de Janeiro encontrou hoje o corpo do ator Jefferson Machado da Costa. Os agentes precisaram escavar o terreno desta casa na zona oeste do Rio. 4 meses depois, um caso que está chegando ao fim hoje. O corpo do ator Jeff Machado foi colocado dentro de um baú, concretado e enterrado em um enorme buraco no quintal desse imóvel. Eu vim buscar o meu filho, me mataram aqui no Rio de Janeiro. Meu coração de mãe, eu achava que o Jefferson estava vivo. O doutor Jairo ligou, o Jefferson foi encontrado. Ele assim, não, mas foi encontrado, o Jefferson está morto. A polícia já sabe que a casa onde o corpo foi localizado estava alugada por um amigo do ator. E a kitnet era próxima da casa do Bruno. Agora, você que esteve lá, quão próximo do Bruno que é a kitnet? Muito perto, em 10 minutos a gente faz o percurso ali, contando com o trânsito, é muito perto. Ele escolheu a dedo, né? Foi um crime totalmente premeditado. A kitnet, ela foi alugada com o propósito de ocultar o cadáver da vítima. Então ele tinha que efetuar reparos, fazer as obras que ele efetivamente fez 3 dias antes, de modo a garantir a ocultação do cadáver da vítima.